Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Viver Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos, e aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, feita por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. É composto por 11 capítulos, estamos no capítulo 8, que fala da emancipação da alma, estamos no subitem da dupla vista, questão 448. Começamos ontem, vimos apenas uma questão sobre dupla vista, e agora 448, pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores: a dupla vista é permanente? Ou seja, o tempo todo a pessoa está vendo, né, o que acontece também no invisível? Resposta dos espíritos: a faculdade sim, qualquer um pode ter esse momento de dupla vista, ou momentos, ou períodos, ou fases. Mas o exercício não, ou seja, não é contínuo, vai se prender a momentos ou fases, e às vezes nem há momentos nem há fases, porque vamos ver que também há uma interferência do organismo, assim como acontece com a mediunidade. Embora a dupla vista não seja uma faculdade mediúnica, e sim uma faculdade anímica. Quem vê é a alma, e não o espírito que transmite ao médium a visão, certo? Então, a dupla vista é permanente? A faculdade sim, o exercício não. E agora o que ele vai dizer se refere a mundos menos materiais e não ao planeta Terra, ok? Então, para nós que somos da Terra, não o essencial. O essencial é esta primeira frase: a faculdade sim, o exercício não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. Então, eles se comunicam pelo pensamento, mas também na fala. É por isso que, em tais mundos, a dupla vista é uma faculdade permanente para a maioria de seus habitantes, ou seja, o exercício também. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, ou seja, se movimentam e veem o que acontece também no mundo dos espíritos. E esta é também a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente do que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. E isso está falando, de novo, mundos mais sutis, porque nós somos desses mundos de corpos mais grosseiros, como o nosso mundo. Tudo bem? Questão 449, pergunta Allan Kardec: a dupla vista se desenvolve... Então, só aqui, 448, apenas a primeira frase: a faculdade sim, o exercício não, se refere a nós do planeta Terra, ok? O resto se refere a mundos menos grosseiros que o nosso. Questão 449. A dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Podemos desenvolver a dupla vista? Podemos desenvolver essa visão do corpo espiritual para as coisas que estão além da materialidade? Antes de responder a isto aqui, de ler a resposta dos espíritos, vamos refletir se realmente isso seria uma boa coisa a se fazer, não é? E vamos lembrar que precisamos ter cuidado com o que queremos, porque podemos conseguir. Já o mundo que nós vemos nos exige tanto. Imagina se nós tivermos que lidar com o que vemos aqui e o que vemos no invisível. Não fica meio demais? Meio demais? Cada um que busque a sua resposta, não é? Mas vamos lá dar continuidade aqui a essa resposta. Então, a dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Na maioria das vezes é espontânea. E espontânea. Tem crianças que não têm amiguinho invisível. Outras vêm, brincam com elas.
Na maioria das vezes é espontânea, mas não raro a vontade também desempenha importante papel. Se tomares como exemplo alguma dessas pessoas a quem se dá o nome de adivinhos, ou seja, pessoas que têm essa faculdade e a utilizam como porque estão vendo coisas além da materialidade. Adivinhos, algumas das quais dotadas dessa faculdade. Então, não é porque é um adivinho que tem. Pode ser que tenha algumas. Quais? É mentira? É verdade? Veja, já não sabemos mais nada. Então, tem certas coisas que os espíritos dizem da possibilidade de ser, o que não quer dizer que nós tenhamos condições de reconhecer isto. Nós encarnamos, ok? Então, os adivinhos, algumas das quais, essas pessoas que se dão o nome de adivinho, dotadas dessa faculdade, verás que é com auxílio da própria vontade que entram no estado de dupla vista, ou naquilo que chamas visão. Então, tem lá uma visão, aí seria não com auxílio de um espírito, porque elas seriam médiuns, mas elas mesmo tendo a visão pelo corpo espiritual do que acontece além da matéria física aqui do nosso mundo encarnado. E isso tudo é possibilidade. Nós encarnados não temos como bater martelo disso, ok? 450. Pergunta Kardec. A dupla vista é capaz de desenvolver-se pelo exercício? Se praticar, posso desenvolver a dupla vista? De novo, vamos perguntar se isso é razoável para as nossas vidas, se é isso que a gente quer. Mas eles respondem. A dupla vista é capaz de desenvolver-se pelo exercício? Sim. O trabalho conduz sempre ao progresso, dissipando o véu que encobre as coisas. Temos que ver se nos convém tirar o véu. Diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. 450A. Esta faculdade, a dupla vista, tem alguma relação com a organização física, ou seja, essa tendência à faculdade, como acontece com a mediunidade também? Resposta. Certamente que o organismo desempenha esse papel de facilitador da faculdade, mas há organismos que lhe são refratários, ou seja, em que essa facilidade não acontece. E aí o que elas têm, obviamente, mais dificuldade de desenvolver essa faculdade, não é? Por quê? Porque são refratários a esse tipo de fenômeno, a sua constituição orgânica. 451. Por que é que a dupla vista parece hereditária em certas famílias? Assim como acontece com a mediunidade. São recursos diferentes, mas também pode ser passado hereditariamente. Resposta dos espíritos. Por semelhança da organização, que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um a outro. Então, depois do quê? Depois de ela surgir como facilitada pela organização física, também há essa possibilidade daqueles que têm a faculdade passarem, vamos dizer assim, como gerir, como desenvolver e administrar bem essa faculdade. Também uma geração pode passar isso para a outra geração. 452. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista? Quer dizer, fora esse fator genético, vontade, existem outras circunstâncias que podem favorecer o desenvolvimento da dupla vista? Resposta dos espíritos. A moléstia, doença, a proximidade do perigo, uma grande comoção,
podem desenvolvê-la. Podem, não quer dizer que vai. Isso vai uma distância gigante. Então, como saber? Não sabemos. A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolver a dupla vista. Às vezes, o corpo vem a achar-se num estado especial que permite ao espírito ver o que não poderia ver com os olhos do corpo. Mas que condições são essas que ele está dizendo? Que estado especial é esse? A moléstia, a proximidade do perigo ou uma grande comoção, como ele disse antes. Allan Kardec vai comentar essa resposta dizendo-nos assim: os tempos de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, que superexcitam a moral, provocam às vezes o desenvolvimento da dupla vista. É como se a providência divina, diante de um perigo que nos ameace, nos desse um meio de afastar esse perigo, se assim puder ser, se não confrontar com o nosso planejamento reencarnatório. Às vezes precisamos, sim, estar lá, sermos afastados do perigo. Então, isto pode acontecer. Todas as seitas e todos os grupos perseguidos nos oferecem inúmeros exemplos deste fato. Então, nós temos, por exemplo, narrações como em Ave Cristo, onde os mártires do cristianismo que iam para os circos romanos tinham essas visões, não é? Que poderia ser, eles já ali na proximidade do perigo, grande comoção, iam ser flagelados por feras e verem, não é? Através desse estado alterado de consciência, o que está além, por causa dessa intensidade de emoção e por causa dessa proximidade do perigo. Pode ser. Ah, mas então foi? Pode ser, não temos como colocar de forma conclusiva. Isso é importante destacar. Questão 453. As pessoas dotadas de dupla vista têm sempre consciência da sua faculdade? Elas sabem que isso não é tão comum assim? Nem sempre, respondem os espíritos. Consideram as pessoas que têm comumente a dupla vista, consideram isso perfeitamente natural. Elas acham que todo mundo tem, tá? E muitos creem que se cada um se observasse melhor, todos veriam que são como eles. Ah, mas você deve ter, que você não percebeu ainda. Não, é porque eles têm de uma forma tão natural que eles acham que todo mundo tem, mas não. Ok? 454. Pergunta Allan Kardec. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que outras? Então, às vezes, comerciantes, não é? Acontece muito terem feeling, como se diz, não é? Feeling para essas coisas, tem facilidade para essas coisas, ou de reconhecer outras pessoas, né, que inspiram confiança ou desconfiança. Isto pode ser um sinal de dupla vista. Não temos como afirmar que é um sinal de dupla vista, certo? E aí a resposta dos espíritos. Então, essa dupla vista pode favorecer sem as pessoas terem nada de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão que as outras? Resposta: é sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sob o véu da matéria. Então, essa coisa do feeling, seja para comércio, seja para lidar com o outro. 454A, a última questão sobre dupla vista. Pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Ou seja, podemos
ver com antecedência, ter premonições, né, visões do futuro com a dupla vista? Resposta: sim. Então, através da dupla vista, também se pode ver no invisível esta visão na linha do tempo para frente. Sim, também dá os pressentimentos. Olha que interessante. Pois há muitos graus nessa faculdade e o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou apenas alguns. Então, isso já seria um outro, mais um grau, não é? De ter esse pressentimento das coisas futuras. Por causa disto, olha, a alma se irradia, né? Então ela percebe coisas além do que os sentidos físicos percebem. Tá? E essa é a questão da dupla vista. E aí terminamos aqui esta parte. Amanhã voltamos com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.